Vamos em frente com nossa revista eletrônica de todas as tardes. Esse é o nosso Tudo Posso. Vamos falar sobre educação, sobre a relação pais-alunos. Isso porque atualmente nós podemos observar com frequência a ausência dos pais na vida escolar dos seus filhos. A tendência, à primeira vista, é de criticar ou até mesmo utilizar uma famosa frase: comigo isso não aconteceria. Na verdade, quando se surge a necessidade de falar sobre algum assunto relacionado à educação dos filhos, tendemos até a expressar uma falsa praticidade, ou seja, encontrar até culpados. Isso é bem mais fácil do que procurar compreender as complexidades relacionadas à queda do rendimento escolar do aluno. E para falar um pouquinho mais sobre como ajudar os filhos no período escolar, onde a gente recebe a psicopedagoga, a mamãe do Lucas e do Enzo, a Priscila Colauto, com a gente aqui. Priscila, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Tem uma primeira pergunta. Opa, vai lá. Devemos estudar com os filhos ou não? Porque tem muita gente que fala, não pode, porque daí o filho não consegue estudar sozinho depois, quando ele cresce e tal. Boa. Como que a gente faz? Tema difícil, hein, gente? Polêmico, né? Não vamos nos sentir mal por, às vezes, não conseguir atender tudo que os filhos precisam. O que acontece? Os pais, às vezes, confundem o item presença. O que é presença? É só você sentar com ele, é você pegar o lápis e fazer por ele, é você dar a resposta. Realmente é muito difícil. Por quê? Às vezes, só o pai consegue mensurar se a criança diz que não entendeu para chamar atenção, ou porque ela está com preguiça e quer que você faça. Como que o pai vai conseguir perceber o limite entre fazer e o limite entre orientar? Participando da vida do filho. Quando o pai é presente, quando o pai conhece o filho, ele consegue mensurar a manha da necessidade e de até onde ele pode fazer ou não. Então, o pai tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o filho está carente da presença do pai. E ele se aproveita desse momento para quê? Mãe, faz para mim. Mãe, eu não entendi. Isso acontece muito dentro da minha casa. Então, a gente tem que tomar cuidado para quê? Para também não dar uma autonomia que ele ainda não tem, achar que ele está de mãe, é frescura, você sabe sim, você quer que eu faça para você. Ou também pegar o lápis e toda vez dar as respostas prontas e não deixar a criança pensar. Não, fazer isso nem pensar, né? Nem pensar. Nem pensar, eles têm que raciocinar e depois você toma e você vai orientar. Eu sou a favor disso, orientação. Agora, lição de casa, já não, lá em casa não faz sozinha. Não tem choro nem vela. Você sabe que isso é muito engraçado, né? Porque eu fui chamada na escola do meu filho semana passada, eu passei um pouquinho de vergonha, que você sabe que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vamos lá. E eu dei bastante autonomia pro Lucas, por ele já ter 9 anos. E eu fiz como você, não vai fazer sozinho, e fui um pouco confiando. Dava uma olhadinha, mas não acompanhei como deveria. Pela minha correria, trabalho, né? Moro sozinha com eles, ali aquela dinâmica, fui meio me afastando e dando essa autonomia para ele. Quando a escola me ligou, ele estava devendo 10 tarefas. Quase morri de vergonha, né? Porque a escola inteira sabe que eu também sou da área, tudo. O que eu tive que fazer? Assumir a parte da culpa que era minha e também atribuir a culpa que era dele. Né, filha? A mamãe te deu espaço, confia em você, te deu autonomia e você realmente não fez o que você deveria ter feito. Mas é aí que entra a amizade e o diálogo entre pai e mãe. Exatamente. A mamãe também não foi tão presente, então você me desculpa. A mamãe poderia ter estado mais perto, não estive, por isso. E conseguir entender como que é importante a gente estar junto, não adianta. Não adianta a gente dar uma autonomia quando eles ainda não têm autonomia para fazer. O problema é que hoje também, muitos pais acabam delegando só esse ensinar e se educar à escola. Parece que compram a educação, o conhecimento do filho e não querem participar de forma alguma. Ou se isentam, né? Acham que o dinheiro vai resolver uma situação. Mas e não é por aí. As crianças, geralmente, elas pegam recuperação. A criança que ela não é auxiliada ou orientada pelo pai, ela pega recuperação. Eu vejo 2 culpados nesse caso. Eu vejo os pais e eu vejo a escola também. Por exemplo, se a escola não me chama para saber como estava a situação, eu nunca saberia. Às vezes também a escola tem deixado de trazer os pais até a escola. Na correria, o pai por si só não vai. Mas eu duvido que se a escola te ligar e dizer, Maria, você pode vir aqui conversar um pouco? Estamos com algumas coisinhas para resolver. É óbvio que você vai. Então, um pouco também tem que ter a iniciativa da coordenadora, da orientadora, do diretor, para fazer um projeto para quê? Para colocar o pai dentro da escola. Porque o pai, às vezes, acha que levou na escola, buscou... não, porque eu tirei da van, porque eu consigo estar mais presente. Tem pai que criam situações para se sentir melhor. Eu mesma já fiz isso, né? A solução mesmo é você organizar os teus horários e se propor a estar realmente mais perto. Acompanhar mesmo ali o dia a dia.
Saber o que o filho está aprendendo, saber o que o filho está estudando, cobrar do filho, seria mais ou menos isso. Uma dica, tem muitos grupos de WhatsApp de mães, né? Tem muitos. E essas mães, tem mães que realmente cobram. Cobram mesmo, assim, eu vejo assim, meu filho não trouxe tal lição hoje. Aí fala, vocês viram qual é a página e não sei o que e tal. As mães, elas falam o tempo todo, assim. Às vezes até é chato, de tanto que elas falam. Mas eu falo, Lara, você tem lição de português? Lara, você não sei o quê. Eu não preciso perguntar pra ela. As mães já me falaram no WhatsApp. Sim. Então, isso acontece muito. A tecnologia mudou um pouco essa dinâmica. Você sabe o que acontece também? As crianças são movidas pelo exemplo. Então, o hábito de estudo hoje se tornou, na verdade, meio longe da realidade das crianças. Por quê? A televisão tomou conta dos lares, os celulares, os videogames, os computadores. Isso é verdade. Então, quando que o teu filho te viu lendo um livro a última vez? Quando que o teu filho te viu abrindo um jornal, uma revista? Então, a gente cobra dos filhos, mas a gente também precisa se policiar para ser bons exemplos. Então, filho, você leu, filho? Mas, pai, eu também não te vejo lendo. Eu também não te vejo fazendo o que você me pede para fazer. Então, nós temos que nos policiar para sermos, primeiro, bons exemplos para poder cobrar. Porque sabe o que acontece? Quando a gente se torna um bom exemplo para o filho, o discurso se torna menor. Porque ele olha você fazendo e ele vai repetir. Assim como os maus hábitos, né? A gente olha para os filhos e vê eles, às vezes, ansiosos. Por quê? Porque nós somos ansiosos. A gente vê eles dormindo tarde. Por quê? Porque a gente dorme tarde. E você sabe que essa sacudida que a escola me deu me fez repensar onde que eu estava errando e o que eu podia fazer. Porque só justificar também a minha falta de tempo, o mundo capitalista que a gente vive, as contas para pagar, não ia resolver. Como o Rafa disse no começo, é muito fácil apontar. Muito fácil, muito, é verdade. Muito fácil você dizer, porque quando eu tiver meu filho, isso não vai acontecer, né? É um discurso muito comum. Quem não tem filho não tem a mínima ideia do que é ter filho. Desafio. Até porque você não sabe como vai ser sua vida daqui 10 anos, por exemplo. Se você também precisa trabalhar fora, né? De repente a dona de casa, né? Fala assim, daqui a pouco eu vou ter filho, né? Sim. Mas você não sabe qual é a realidade. Né? Quem tem um não sabe o que é ter 4, o que ter 2, o que é ter 3. Né? Não tem essa ideia. Priscila, tem uma idade crítica, limite, assim, que eu preciso estar realmente de olho no meu filho, até o ponto de deixá-lo caminhar com as próprias pernas? Dizem os estudos que a formação do caráter da criança acontece até os 7 anos. Em questão de princípios, valores, o certo, o errado. Então, até os 7 anos é uma fase que a mãe precisa estar muito presente. Porque é onde a criança é a base. Não que depois disso você precise se ausentar. Mas o que você conseguiu fazer até os 7 anos é provavelmente aquela estrutura que ela vai ter. É isso que os estudiosos Então, pelo dizem. menos até os 7 anos, acompanhar piamente, né, dioturnamente ali, o desenvolvimento e acompanhamento daquela criança. Seja em casa ou seja na escola. Estipular isso é os limites, o certo e o errado. Seja na vida escolar. Na vida escolar ainda não, porque 7 anos provavelmente está no máximo numa pré-escola. Sim. Então, seria fundamental que daria mais esse impacto na vida escolar. Tá. O aluno dá sinais de que ele está pronto para caminhar sozinho? O filho vai dar esses sinais? O filho dá esses sinais e sabe o que acontece? Nós somos os culpados. A gente tende a criar os filhos de um jeito que depois nem a gente consegue assumir. Por exemplo, os pais têm medo de autonomia para as crianças. E você fica naquele do equilíbrio. Será que eu estou protegendo demais? Será que eu estou dando muito espaço? Né? O maior desafio da educação hoje é o equilíbrio. Será que eu fui muito duro? Ou será que eu estou dando muita corda? Como chegar num equilíbrio? É a presença. Mas você falou, por exemplo, assim, de abandonar a perua escolar, de acompanhar o aluno até a própria escola. Os alunos não querem isso. Tem muito filho aí, muito aluno, tem vergonha do pai e da mãe acompanhar na escola. Isso acho que é muita criação. E De repente, quando é adolescente, até compreendo. Aborrecente. Mas 9 anos, 10 anos, imagina. Se falar que eu não vou, eu vou mesmo. Imagina. Sabe o que acontece? Esses dias eu fui na escola do Lucas, nesse dia da reunião, e ele estava no pátio, aí ele... Tá. Falei, será que ele não me viu? Tinha me visto. Só que eles começam nessa pré-adolescência aí, meio antes, né, essa geração, e eles começam a ter, sim. Mas isso que eu comentei é mais porque o pai se sente mais presente. Porque o pai se cobra, eu não estou conseguindo ver meu filho, eu saio, ele está dormindo, eu volto, ele está dormindo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar da van e vou usar minha hora de almoço para levá-lo e buscá-lo na escola para eu ter ali um momento. Não é ruim. Eu penso que toda ação positiva que o pai tenta uma aproximação, um contato, é o mais importante dentro dessa relação pai e filho. Sabe o que acontece? Os pais esquecem que as crianças sabem conversar. Tem pai que esquece disso. Esse dia, por exemplo, que eu tive que sentar o Lucas e dizer para ele, o erro não foi só teu, o erro também foi meu. Eu tive que dialogar com ele.
e fazer ele entender aonde ele estava errando, aonde eu estava errando e aonde juntos nós poderíamos resolver o problema. Os pais, às vezes, tratam os filhos de maneira muito infantil. Subestimam a criança. Por que não conversar sobre tudo? Por que não puxá-lo para o assunto e deixar que ele resolva a situação junto com você? Então é isso que falta, diálogo também. E se você conversa, a criança conversa com você de uma volta. Graça, assim, como eles desenvolvem. É impressionante. Agora, interessante também nas suas respostas, você falou os pais, né? Os dois, é pai e mãe, não é isso? Porque às vezes a criança vai mal na escola, o marido joga a culpa na mãe e vice-versa. Um empurra-empurra, né? Sabe o que acontece? A nossa sociedade ela tem uma dificuldade muito grande de delegar funções. Os avós viram pais, porque os pais não têm tempo. A professora vira mãe. Então, sabe que nós precisamos nos conscientizar de que cada pessoa tem o seu papel. Vô é vô, professor é professor, pai é pai e mãe é mãe. A voz de autoridade masculina tem o seu impacto no cérebro da criança e na educação. A mãe tem o seu lado, a sua voz mais doce, mais suave. Então, cada pessoa dentro da sociedade tem que entender o seu papel e ninguém delegar para o outro. Pai não achar que o professor tem que ensiná-lo como pai e o professor também não delegar para o pai ensinar em casa. O professor tem que ter a sua função de educador. O que você acha de homeschool? Crianças que estudam em casa, com a família. Eu tenho amigos que fizeram isso. Eles têm uma fazenda no interior de São Paulo e ela conseguiu uma licença do Ministério da Educação para educá-los no lar. Eu penso que é uma coisa muito questionável, porque eu não sei... A criança perde algumas coisas. Por exemplo, a socialização. Uma coisa muito importante. Conviver com outros, o repartir, o aprender a dividir o espaço, o material. O entender as diferenças. Entender as diferenças, respeitar as diferenças. Então, eu penso que tem a importância da criança estar lá num outro ambiente. Eu sou mais a favor da criança ir para a escola e conviver com outras crianças do que a educação no lar. A não ser que você more num local que não haja nenhuma escola, né? Não tenha condições, ou tem um plano de vida diferente, né? Talvez assim, siga viajando aí. Tem as famílias que vivem o mundo, cruzam o mundo aí, né? Família Schumann. Família Schumann, isso é verdade, verdade. Agora, vocês duas, como mães aí, vocês leram o manual para ser mãe? Eu li. Vocês leram? Não, mas assim, não, eu tinha vários, que não, mas de aprender a ser mãe, de não errar, com por um exemplo. ano, não, ler. Porque eu acho que às vezes que esperar quando você está esperando, que você é quando está grávida. Lá tem 1 mês, 2 meses, 3, tudo que acontece com você e tal. Aí depois tem nessa série tem mais, aí você vai sabendo o que acontece com 1 ano, 2 criando anos, bebês, 3 criando anos. meninas, Li criando tudo. meninos. Nossa, eu tento ler tudo sobre isso. Não, mas o que eu quero dizer, assim, até da talvez Thalita não falta... Rebouças. Talvez Sabe a não Thalita falta... Rebouças? Talvez não falta um respaldo das próprias escolas, de conversar com os pais, de como orientar os pais a caminhar com os filhos nesse processo educacional. Não faltaria essa orientação? Falta sim, falta parceria, tanto de ambas as partes falta. Do pai também se colocar à disposição e falta também da escola puxar. Porque na escola da minha filha, por exemplo, é muito grande. Então, eles chamam para uma reunião, 2 reuniões, e aí se você vai, se você não vai, não foi. E aí a orientadora, ela tá lá, acho que 4ª e 5ª, disposta a receber os pais. Então, se o pai vai, ótimo. Se o pai não vai, a criança vai ficar lá, entendeu? Porque é um colégio muito grande. Então, não dá para ficar também vendo 1 por 1. É que a coordenadora pedagógica tende a dar uma atenção maior para os alunos com muita dificuldade. Né? Como a demanda é muito grande, uns alunos médios de nota 6, 7... mesmo que tenham ali algumas dificuldades, vai contornando. A escola acaba dando realmente uma atenção para os alunos que estão com as notas menores mesmo. Ou por comportamento inadequado. Isso, em disciplina, exatamente. O que influencia muito também é a ausência dos pais, né? A criança sabe que quando ela se comporta mal, o pai é chamado na escola, conseguir atenção. Então, não só o baixo rendimento. A criança faz isso? Faz. Nossa. Ela consegue, na verdade, jogar esse mau comportamento, uma ausência dos pais? Eu vou te falar, às vezes é inconsciente, ela não tem noção. Você já viu aquele verso que diz que um tapa dói mais do que nada? Um tapa é melhor do que nada. Por quê? Porque às vezes a criança prefere apanhar, porque pelo menos ela está tendo uma atenção, do que a indiferença. Porque nada dói mais do que a indiferença. Então, essa ausência que as crianças têm hoje, elas têm consequências muito sérias depois na adolescência. E a gente está falando de escolas privadas aqui, mas as escolas públicas é um grande problema que a gente vive, né? Grande problema, com professores, muitas vezes, que não dão essa atenção. Desestimulados até, que professores que nem sabem direito a matéria, muitas vezes. Sabe o que acontece? A gente tem um público, por exemplo, na escola pública, de pais que saíram da escola na 7ª série, na 5ª série. Eu, quando trabalhava na rede pública, eu dizia, a senhora assina aqui para mim, por favor, a lista de presença? Professora, eu não sei assinar meu nome. Então, como que você espera que um pai desse ajude a criança na lição de casa? Também é muito difícil. Você tem que entender os diversos públicos e os níveis sociais e até onde você pode cobrar.
Né? Ele não dá sabia não assinar tem. o nome, mas ele recebeu o diploma lá do MEC, que ele terminou... de um supletivo. Exatamente. Então, na verdade, Essa é a educação no nosso país. E a gente não pode contar só com o suporte pedagógico do pai em casa, a gente tem que contar com o suporte de amor, de carinho, de respeito, de atenção. Isso ajuda muito. A presença, o toque, tô junto. Filho, eu não sei fazer, mas eu vou ficar aqui do seu lado. Então, Minha filha virou pra mim e falou assim, você não é boa de matemática, mamãe. Eu falei assim, mas eu quero ver se você me explica, então. Já que eu não sou boa, me explica que eu vou aprender. E a gente esquece mesmo. Eles trazem lição que você fala, gente, eu não lembro mais como é que faz isso. Você esquece, né? Gente, a minha mãe me cobrava tabuada. Vocês lembram disso? Nossa, mas tabuada Então, é fundamental. Olha, minha Tabuada mãe, tem que saber de cor, né? Essa é expert, assim. A gente brincava no carro de tabuada, assim. Ia viajar, brincava. Quanto é isso, quanto é aquilo? E ficava brincando de tabuada para memorizar. Tem que memorizar, Existem várias técnicas para se aprender a tabuada, mas, querendo ou não, sempre acaba memorizando mesmo, decorando, né? Buscar informações, né? De compartilhar informações com os filhos, além do universo escolar faz parte. Por exemplo, ler com eles. Pegar uma leitura aquém do universo escolar. Então, quando eu comecei a me sentir mal, porque eu achei que eu não estava fazendo meu papel de mãe, eu pensei, o que eu vou fazer para melhorar? Então, eu montei uma tabela que eu tenho com eles, fiz numa gráfica onde o pai deles trabalha, e coloquei ali os pontos que eu mesma precisava me organizar. Porque quando você conversa com os pais, na verdade, eles são 70% do problema. E a criança é 30%. Porque somos nós que os conduzimos. Se nós não estamos conduzindo eles da maneira errada, então está faltando alguma parte nossa. Então, eu estava desorganizada quanto à minha rotina e a rotina deles. Então, o que eu fiz? Montei uma tabela e priorizei. Hora para acordar, hora para brincar, hora para ler, hora para estudar, hora para escovar os dentes, almoço. Isso deu um efeito tão bom lá em casa, porque eu comecei a me policiar para também cumprir os horários junto com eles. Esse hora para ler, inclusive, né? A gente acaba falando sobre colégio particular, mas daquelas pessoas que não têm condições também, que não tem uma biblioteca particular ali à sua disposição no colégio, tem as bibliotecas públicas. Cria uma rotina de ir com o seu público, né? Com o seu aluno, até uma biblioteca, até esse espaço, para buscar um livro. Mas as escolas públicas têm, Tem também, sim, as claro. As bibliotecas são boas. Realmente, sabe o que é hábito? Tudo se torna um hábito. Tá. Tudo. Eu não gosto de fazer exercício. Começa a fazer, começa a caminhar, perfeito. começa a ler. Eu comecei a pegar esse momento que eu estipulei da leitura do Lucas e do Enzo e comecei a ler com eles. Então, a gente tem uma meditação devocional, né? Como nós somos religiosos, a gente, antes de dormir, faz essa meditação religiosa. É uma leitura de 10, 15 minutos. São valores, isso é importante. Isso, importantíssimo. E foi a forma que eu encontrei para ajudá-los a ler e também já introduzir essa parte religiosa que eu me cobrava. Entendi. Ótimo. Ótima mãe. Obrigado, Priscila. Valeu pela presença, pela conversa. Papai e mamãe, estão atentos aí aos sinais dos seus filhos, né? Vamos fazer intervalo e no próximo bloco... Nós temos lasanha de pão de forma. O aroma que está aqui no estúdio está incrível. Que delícia. O chefe Rafael Pereira vai estar com a gente aqui depois do intervalo.